Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. É que eu fico pensando assim, né? Como principalmente a geração anterior à nossa, que não levava isso muito a sério, diagnosticava muito pouco as pessoas, então é muito difícil saber quem que na infância tinha alguma predisposição, porque nunca o nosso pai ia ser diagnosticado. Tipo, ele podia ser só rabugento, na verdade, ele podia estar tendo algum transtorno. E aí eu fico pensando assim, para identificar na criança, no caso da esquizofrenia, como é que a gente vai saber se ela está ouvindo vozes ou enxergando coisas do tipo, e aí a minha dúvida é, isso é normal desde, por exemplo, ele bebê, então ele meio que se acostuma com essas vozes, ele começa a achar que aquelas vozes fazem parte, que todo mundo ouve, afinal ele sempre ouviu. Faz sentido isso? Faz uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte, se a gente pensar no caso da psicose, né, da esquizofrenia, a tendência é ela ser desencadeada a partir da adolescência. Então, um período maior de casos vai ver por volta da adolescência, tipo, 12, 15 anos até 30 anos. Isso é um período maior para desencadear. Na infância e no idoso é mais raro. Então, a gente pode ter outra psicose, mas não a esquizofrenia de fato. Então, é muito mais raro. Agora, outros transtornos mentais acometem a criança e podem também contribuir para também o desencadear. Por exemplo, autismo. A criança, ela já nasce com problema. A esquizofrenia, você não nasce com problema, você nasce com predisposição. Então, se for desencadear, é lá na frente. O autismo e o TDAH, vamos dizer assim, eles são transtornos de neurodesenvolvimento. A criança já nasce, ou seja, o diagnóstico você consegue fazer mais cedo. Só que tem muito caso que passa desapercebido. Né? Aí entra o caso, né? O menino não presta atenção, tido como um demônio na escola, né? De jeito nenhum. E aí, o que vai acontecer? Ele vai apanhar. Ele vai sofrer bullying. Gente, é muito triste isso, porque concordo com os pais que você não é para achar que tudo é doença. Porque às vezes tem criança que não quer prestar atenção, que precisa ser corrigida e tal. Mas na hora que você vê que você corrige, não muda, entendeu? Tipo assim, tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. E não necessariamente doenças graves, não. Às vezes é muito comum a pessoa chegar assim, eu acho que ele tem déficit de atenção. Não presta atenção. Na hora que fui ver, nunca foi no oftalmologista. E, gente, muda assim, do vinagre pro vinho. Né? A pessoa não vai conseguir prestar atenção. Né? Anemia. Problemas hormonais também podem se misturar com isso. E a pessoa achar que tem uma doença e não ser. Ou seja, você tem que investigar sempre. Então, é melhor você levar na criança um pediatra e descartar tudo, assim, ó, não tem nada, do que ter e ser omisso de não ter levado para poder avaliar. Por quê? Porque quanto mais tardio eu trato, pior. Lembrando esse processo de desenvolvimento. Então, o aprendizado, tem gente que se considera assim, chega no consultório e fala, nossa, mas eu acho que eu sou a pessoa mais burra, porque eu não consigo entender e tudo. E você vê que a pessoa ela é capacitada, mas não consegue, ou seja, foi tudo bagunçado na infância. Por quê? Porque não teve uma direção certa de um tratamento, de um diagnóstico, mas eu nem culpo os pais, porque a gente só cumprimenta o que a gente conhece. Então aí vem, né? Então a gente vem esses problemas, é um efeito dominó. Hoje, através da internet, nós temos mais acesso às informações e através disso a gente consegue desconfiar. Opa, será que não pode ser isso? O menino não melhora de jeito nenhum. Será que não pode ser isso? Então, ou seja, com essa democratização da informação, da educação em saúde, talvez isso consiga melhorar para as próximas gerações.